A gente já sabia, né, que a situação ali não era boa da madrasta com os enteados, mas ficou totalmente clara, provada, né? Eles mesmos quiseram mostrar isso, as insatisfações, Michele e Flávio, com vídeos e posts e várias declarações. Aí teve um montão de gente que saiu aí para dizer, inclusive, trazer um movimento que é bizarro, não tem como a gente dizer de outra forma, que o Paulo Figueiredo trouxe, de que mulher vota errado, vota mal, que mulher não deveria votar, que é um movimento bizarro que está circulando pelos Estados Unidos também. Enfim, a situação foi criando, né, ondas, tsunamis bem grandes e pode trazer reflexos muito ruins para o Flávio. Em uma das últimas pesquisas que a gente trouxe, não lembro se foi na Atlas, acho que foi, uma pesquisa, inclusive, que a campanha do Flávio Bolsonaro já vem batendo bastante por causa lá dos áudios do Daniel Vorcaro lá atrás, mas que mostrou que a briga do Flávio com a Michele já trazia reflexos negativos. Depois da onda primeira do áudio do Daniel Vorcaro, veio uma segunda onda que foi a crise com a Michele Bolsonaro, que num primeiro momento talvez tinha o entendimento de que não seria uma crise para a campanha dele, mas a pesquisa mostrou que ele continuou descendo. E alguma coisa precisa explicar isso, não só o áudio que já ficou um pouquinho para trás. E aí tem a pesquisa atrás que pode ser que seja a crise aí com a Michele Bolsonaro. Ô Veleda, a gente também está te chamando aqui porque Minas Gerais é o estado dos mais importantes para qualquer eleição sempre. Quem ganha aí em Minas ganha no restante do Brasil, né? Define a eleição. E o cenário de Minas Gerais ainda é bastante conturbado, como a gente vem trazendo bastante contigo aqui. Eu preciso chamar mais um intervalinho e aí eu já quero te ouvir um resumão de como está o cenário de Minas, não só, né, dos candidatos escolhidos, mas também dos palanques, né? Que é isso que talvez mais importe, inclusive, para Flávio e para Lula. É isso, vou chamar mais um intervalinho e a gente já volta a conversar com o Rafael Veleda e com o Mano Ferreira. Tem intervalo para você que está com a gente pela sua TV. Daqui a pouquinho você está de volta aqui para acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Você que continua comigo no nosso canal no YouTube, aqui não tem intervalo, tá? Então a gente continua juntos. Tem pergunta na nossa enquete de hoje sobre o tarifaço. Se você acha que o Brasil deve aplicar a reciprocidade contra os Estados Unidos, agora para 52% sim, para 48% não. E também dá para você se comunicar com a gente mandando sua mensagem, mandando seu bom dia. Vira e mexe, a gente pega aqui algumas das mensagens, algumas das perguntas e manda também para os nossos especialistas. O Fio chegou agora, o Fio também está sempre com a gente todos os dias. E a Elô, o Lucas, todos eles continuam aqui, Letícia também que estava mais cedo. Enfim, um abração para todo mundo. Fica aqui com a gente, tá? A gente também tem, além da nossa live na horizontal, também tem novidade. Dá para você assistir a gente pela live vertical. Tá lá disponível no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Vai lá, acessa, dá like nas nossas lives, compartilha e também se inscreva no nosso canal. Os cortes de tudo isso que a gente está falando aqui no Acorda Metrópolis estão disponíveis também, não só no nosso canal no YouTube, mas nas nossas redes sociais. É tudo @metrópolis, olha lá, facinho. E o site você já sabe, é metrópolis.com, mas tem o QR Code ali em cima para você bater seu celular e conseguir ir diretamente para o nosso site. Vamos voltar aqui então para o Rafael Veleda e para o Mano Ferreira, nosso analista de política, e o Rafael Veleda, nosso diretor da sucursal de Minas Gerais. Veleda, como está o cenário de Minas Gerais nesse momento, dos candidatos e dos palanques? Nath e Mano, Minas continua indefinido, mas andou um pouco. O presidente Lula e o PT conseguiram fechar o seu palanque, vai ser o deputado federal Patrões Ananias, foi prefeito aqui de Belo Horizonte, tem toda uma história no PT, mas não é o plano que era o objetivo inicial. O Patrões é o plano C ou D do PT. Plano A tinha sido o senador Rodrigo Pacheco, não aceitou. O PT tentou a Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, ela quer ser candidata ao Senado, ela acha que tem mais chance, e o PT está muito enfraquecido aqui em Minas Gerais, então
a candidatura do Patrus é mais uma garantia de que o Lula vai ter um palanque, vai ter quem faça campanha para ele aqui no Estado, mas o otimismo é baixo, até porque o grande líder das pesquisas aqui é o Cleitinho, senador pelo Republicanos, porém o Cleitinho não diz ainda se vai ser candidato ou não. Ele está empurrando a decisão dele para o último dia do prazo das convenções, dia 5 de agosto. Ele fez o Republicanos de Minas marcar essa convenção para o último dia, o que deixa o principal interessado na candidatura dele, que é o Flávio Bolsonaro e o PL, sem condições de se planejar, né? Se eles deixassem para esperar até o dia 5 que o Cleitinho falasse não sou candidato, eles iam ficar meio sem opções. Então, o PL está preparando o seu candidato, o seu Patrus Ananias, digamos, que é o Vitório Medioli, ex-prefeito de Betim, filiado ao PL, que deve ser lançado aí pelo partido na convenção do dia 27, mas esperando ainda que o Cleitinho se decida. Então, a gente sabe que o registro das candidaturas é depois das convenções, então se o Cleitinho falar que vai ser candidato e que quer ter o Flávio no palanque, o PL deve recuar aí da candidatura do Vitório Medioli. Mas isso se conecta com algo que vocês estavam falando antes de eu entrar. O Flávio está tendo dificuldades, né? Então o Cleitinho, apesar de ser amigo do Flávio, não quer colar com ele nesse momento, prefere esperar. Não, mano, é muito louca a situação de Minas Gerais, né? Devido à importância de Minas Gerais, o PT não ter o seu candidato já chama muita atenção, né? E o Flávio também não conseguir o palanque que mais queria fácil. É curiosa essa situação, e acho que também vale a gente ressaltar que o Cleitinho é do Republicanos. Em São Paulo a gente tem um candidato fortíssimo à reeleição, que é Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Flávio Bolsonaro tem estudado a vice-mulher Daniela Marques, do Republicanos. Enfim, tem essas curiosidades, informações que também são importantes, porque é claro que os partidos eles se conversam, né? Mas às vezes fica essa situação muito chata de, em um estado, fazer toda a campanha e ter o palanque para um candidato, no outro não dá certo, para a gente mostrar o tamanho da complexidade da política brasileira, né? Não é para amador, não. Especialmente porque os nossos partidos, eles não têm uma identidade programática clara, né? Muitas vezes, dentro do mesmo partido, mesmo tendo um candidato próprio, veja o caso do PSD. Isso não garante que os candidatos a governador do PSD vão apoiar o candidato a presidente do PSD. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paz vai apoiar o Lula. A Raquel Lira, em Pernambuco, mantém uma incógnita sobre quem ela vai apoiar. Na prática, ela está focada no próprio governo. E os partidos, de forma ampla, muito mais do que a eleição presidencial, estão focados na eleição para deputado federal, né? Porque é a eleição que vai definir tamanho de bancada, tamanho de fundo partidário, de fundo eleitoral e tamanho de emenda, que cada vez mais é o vetor de poder real no Brasil, muito mais até do que um ministério, né? Então, antes os partidos apoiavam um candidato a presidente negociando o espaço no ministério. Agora, com as emendas, faz mais sentido focar a sua energia em ter uma bancada maior do que ter que arriscar apoiar um lado e ficar de mal com o outro. É isso. Tem um foco muito grande, né, Veleda, no Congresso. A gente vai ter uma renovação do Congresso, uma renovação no Senado, né? É o ano que a gente vota para 2 senadores. Tem ano que a gente vota para um só, mas esse a gente vai votar para 2 senadores. Alguns podem ser reeleitos, mas tem uma renovação aí que já está imposta. E também, claro, dos deputados. Eu lembro que lá atrás, quando as pesquisas estavam muito boas para o presidente Lula, por causa das diversas reações ali, também a coisa da soberania nacional que a gente falou mais cedo, por causa do tarifaço, tinha um movimento ali da direita, bolsonarista principalmente, de talvez a gente perca a eleição para o presidente Lula, mas a gente vai ter que ir muito forte para o Congresso. Tem um foco muito grande no legislativo. E muitas vezes o eleitor comum
que não se aprofunda muito no assunto, talvez não leia esse fundo, que é muito importante para eles todos, como o Mano levantou. O legislativo tem uma importância gigantesca, cada vez mais. Esse terceiro governo do presidente Lula foi muito derrotado pelo Congresso, em vários momentos, né? O IOF lá atrás, ano passado teve outras derrotas muito importantes. O fim da escala 6x1, até agora não passou e muito provavelmente não vai dar tempo no segundo semestre, porque o Davi Alcolumbre sentou e muito provavelmente é isso, não vai dar tempo dele colocar a discussão para frente por briga com o presidente Lula. Então, assim, o Congresso é cada vez mais poderoso, então tem um foco deles também na questão do Congresso. Muitos deles não querem perder a oportunidade de sair para um Senado, de sair para deputado, porque sabe que devem ser reeleitos, a se candidatar a uma vaga muito mais difícil aí de campanha. Isso acontece aqui em Minas Gerais, Natália. A gente vai, como você disse, renovar duas cadeiras no Senado, todas as da Câmara. E, por exemplo, a decisão da Marília Campos, ela foi baseada nisso. A Marília é uma prefeita bem avaliada, foi reeleita em Contagem, e é um dos quadros fortes aqui do PT. E, na verdade, a gente sabe que o PT acha que vai perder a eleição aqui em Minas e que o que eles precisam é de um palanque para o Lula. Por isso, eles foram buscar o Patrus Ananias, um deputado já com uma jornada grande na política, para uma missão. Já a Marília, ela sente que ela tem a capacidade de ganhar essa eleição para o Senado, de levar uma das vagas. As pesquisas mostram que ela está forte. Então, ela não quer sacrificar esse capital político dela numa eleição dificílima para o governo e quer garantir, ela argumentou isso para o presidente Lula e para o Edinho Silva, presidente do PT. Falou, a estratégia não é que a gente evite que a direita tome o Senado, pois a minha candidatura ao Senado é forte, então eu vou apostar nela. E a gente vai perder aqui em Minas, vão deixar as cadeiras, né, e tentar a reeleição. O Viana vai tentar, e o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, está saindo da política, foi uma pessoa que não quis a missão de ser o palanque do Lula. Então, são duas vagas que estão abertas e podem ser até 3 que vão ser renovadas, porque o Cleitinho, que se ele realmente for candidato ao governo, ele vai abrir a vaga dele ao Senado para os próximos 4 anos para o suplente dele, que é o empresário Alex Diniz. Inclusive, é uma questão que é colocada para o Cleitinho, uma pressão, a gente até noticiou isso hoje na nossa editoria, na nossa sucursal aqui de Minas, que a família do Alex Diniz ela está sendo acusada de um crime lá no Amazonas, de pistolagem, e isso é uma coisa que preocupa muito o Cleitinho, porque ele vai ser cobrado. Se ele deixar o cargo, ele vai ser cobrado por estar colocando no lugar dele um político que está sendo acusado de um crime em outro estado. Então, isso perturba um pouco o Cleitinho, junto com o Petersen, que é o presidente do Republicanos aqui em Minas, que foi indiciado aí pela Polícia Federal no esquema da fraude do INSS. Então, a gente está avaliando que o Cleitinho está com vários motivos justificáveis se ele for desistir da candidatura dele, que é algo que muita gente aposta. Também teve o irmão dele, o caçula, o Matheus, que morreu numa luta contra a leucemia na última semana. Cleitinho está bem abalado com isso. Então, o sentimento aqui em Minas agora é que Cleitinho não vai.